aquele que nos ouve, nos acompanha, né, no canal Reforma Cristã do Evangelho. Enfim, chegamos a um tema tão abordado, mas também tão complicado de se entender, que é Gog e Magog. Pessoal, esse é um tema bastante difícil, né, de ser estudado, exige pesquisa aprofundada, exige, né, que a pessoa procure estudar um pouco de geografia antiga, do mundo antigo, principalmente ali da Palestina, da Ásia e do Oriente. Então você tem que buscar muitas fontes confiáveis, pesquisar bastante, mas a gente se esforçou, a gente buscou a Deus, pediu força, né? Também ouvimos alguns pregadores, vimos alguns vídeos, né, de homens de Deus que realmente falam a verdade sobre este assunto. Mas a gente já vai entrar agora no texto principal que está escrito em Revelação do Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 7 até o versículo de número 10. Vamos lá, batalha de Gog e Magog. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja naquele dia. O número destas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra, sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida, porém desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo com enxofre, aonde já se encontram a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém. Apocalipse 20, versículo 7 ao 10. João Ferreira de Almeida. Enfim, pessoal, chegamos ao grande tema Gog e Magog, debatido por vários teólogos, pastores, né, a respeito deste assunto, que buscam entender melhor, até para passar para a igreja, o que realmente é esta mensagem de Deus para os últimos dias, quem realmente é, o que realmente irá acontecer, né, neste assunto de Gog e Magog. E aí a gente vai buscar, a gente estudou bastante, se esforçou, tentou, né, de todas as formas. A gente sabe que não é fácil, pessoal, buscar, entender, pesquisar, dá trabalho, dá muito trabalho, mas a gente está aqui para tentar passar o melhor para os nossos ouvintes do canal Reforma Cristã do Evangelho. Então vamos lá. Algumas coisas você tem que, antes de entrar no tema, você tem que entender sobre esta batalha, né, de Gog e Magog. Alguns pontos tem que ficar bem claro. Eu vou dizer algum deles para você ter um entendimento melhor, para você entender melhor, juntamente comigo, para aprender junto com você sobre Gog e Magog. Primeiro, esta é uma batalha que ocorrerá entre Deus e o diabo, entre as forças da luz e as forças das trevas. Esta batalha ocorrerá somente após o milênio, ou seja, somente após o milênio é que acredito eu, literalmente 1000 anos, o reino do Messias, 1000 anos, aqui na terra, como está escrito lá em Apocalipse e também no livro de Ezequiel, vamos chegar até o texto lá, vai falar sobre esta batalha, né? E também o pós-milênio, onde virá Gog e Magog. Cristo reinando no seu trono, no trono de Davi, Cristo reinará 1000 anos, e aí, meu amado, vai acontecer este evento de Gog e Magog. Só um detalhe especial para mim e para você, damos um glória a Deus. Nesta batalha de Gog e Magog, né, aonde Cristo estará reinando, junto com o seu povo Israel e com a igreja, o povo adquirido das nações, nós já estaremos com o Messias, nós já estaremos com Cristo, nós já estaremos reinando com ele 1000 anos. E logo após estes 1000 anos, né, este evento Gog e Magog ocorrerá.
evento que unirá nações, povos e reinos, né, que se unirão, se juntarão, vamos dizer assim, para desafiar a cidade e também o Messias, a cidade amada e o Messias que é Cristo. Esta também, outro ponto, esta é uma guerra física e espiritual. É uma guerra entre o povo santo e os ímpios. Do lado do Senhor estará a igreja, já salva no milênio com o povo de Israel, com o Senhor Jesus Cristo, e ao redor destas nações, né, ao redor destas nações que virão contra Israel, contra a cidade de Jerusalém, né, estará Gog e Magog. Né? A gente vai saber já já o que é Gog e Magog, quem é Gog e Magog, de onde virá Gog e Magog. Tudo isso daqui a pouco. Mas vamos lá para outro ponto para a gente tentar entender melhor. Pessoal, Jerusalém será a cidade atacada por Gog e Magog. Isto está escrito no Apocalipse 20, no versículo 9, onde ele fala a cidade amada. A cidade amada é Jerusalém, literalmente Jerusalém, aonde o Messias, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, acreditamos que o nosso Messias é Jesus, sim. Então ele estará reinando já com a igreja, com o seu povo, e depois irá Gog e Magog. Então esta cidade atacada é Jerusalém. Um outro detalhe, um outro ponto, esta batalha nada tem a ver com Armagedon, nada tem a ver com a besta do Apocalipse 13, Apocalipse versículo 17, né, falando da besta, do falso profeta. Ali é um evento que é anterior ao milênio. Você está entendendo? Então, Gog e Magog se dará pós o milênio. Então, anterior ao milênio, acontecerá a batalha do Armagedon, junto com a besta, o falso profeta, e aí vai. Então, vamos lá. Esse ponto é extremamente importante, para nós até entendermos. Já que a igreja vai estar com o Senhor Jesus Cristo na terra, Gog e Magog virá dos quatro cantos da terra, cercando Jerusalém, a cidade amada. Lembre-se, a cidade amada está sendo cercada por este evento chamado Gog e Magog. Então, Ezequiel 32:12 fala que Gog e Magog, pessoal, Ezequiel 38:12. Ezequiel 38:12, ele fala que Gog e Magog vai a peleja, lutar com um povo que foi congregado das nações, que foi juntado do meio dos povos. Isto é um ponto muito interessante. Bom, pessoal, qual povo foi juntado, foi unido das nações? Qual povo estava espalhado na terra, né, no planeta Terra, estava espalhado e foi unido novamente, está em um determinado lugar? Que povo é esse? Israel. No ano 70 depois de Cristo, um general romano chamado Tito invadiu Israel, invadiu Jerusalém, destruiu o templo, matou milhares de judeus, e os outros judeus que ali estavam, né, eles fugiram, né, eles escaparam e foram foram viver em outras nações e outros povos. Lógico. E aí no ano de número 135 houve um massacre terrível contra o povo judeu, né? Também no ano 135, né? O povo de Israel, aí sim, é o evento que ficou conhecido como diáspora, aonde os judeus fugiram para as outras nações, povos, né? Pelo mundo inteiro, eles foram espalhados. E aí no ano de 1939, 1945, houve a Segunda Guerra Mundial, um camarada chamado Adolf Hitler. Esse camarada, ele odiou o povo judeu, ele perseguiu, ele criou campos de concentração, quis exterminar a nação santa de Deus, quis exterminar o povo de Deus, mas sem sucesso, foi derrotado. Então ele juntou essas pessoas
e quis matar elas. O que acontece? As Nações Unidas, logo após a guerra, se reuniram e pegaram o povo e disseram: poxa, para onde a gente vai levar esse povo, para essa nação? Eles não podem ficar em tal canto, eles não podem ficar em determinado lugar. De onde é que eles são? Ah, eles são lá da terra de Israel, lá na Palestina. Então as Nações Unidas se uniram, né? E aí eles criaram, eles junto com o povo judeu, o Estado de Israel. E aí Israel nasce no ano de 1948. Nasce então hoje conhecida a nação judaica, o povo judeu. Então esse povo judeu que Gog e Magog irá peleja, irá luta, irá guerra com um exército gigantesco, atacará o povo de Deus. Israel estava, né, espalhada nos povos, ela é unida novamente, o povo de Israel está junto hoje, graças a Deus, né? E aí Gog e Magog, logo após o milênio, se unirá, atacará Israel. Então são esses pontos fundamentais que você tem que entender sobre esta mensagem. Primeiro, né, que esta guerra acontecerá logo após o milênio, né, quando Jesus Cristo estiver reinando 1000 anos. Segundo, ela é uma guerra física e espiritual. Terceiro, Jerusalém será a cidade atacada, a cidade perseguida e atacada por Gog e Magog. Outro ponto também é que a igreja e o povo judeu, o povo salvo no Messias, estarão já reinando com ele durante 1000 anos, e logo após esses 1000 anos acontecerá este evento. Aí sim, outro ponto, Israel foi espalhada e foi reunida. Então, Ezequiel capítulo de número 38, versículo 12, fala que este povo é o povo de Israel. Pessoal, você tem que entender também uma coisa muito importante. Sempre o Apocalipse ele vai fazer conexões com alguns livros proféticos, né, que estão chamados de a escatologia dos profetas. Né, assim eu chamo, a escatologia dos profetas. Porque alguns profetas eles profetizaram a respeito dos fins dos dias, do juízo final. Né? Então, Ezequiel, Daniel, outros livros, Joel. Então, esses homens foram usados por Deus e falaram algumas coisas que estão ligadas, conectadas diretamente com o livro de Apocalipse. Por exemplo, Ezequiel capítulo 38, versículo 12. Né? Se você prestar atenção, é exatamente o que está escrito em Apocalipse capítulo 20. Né? Que Gog e Magog cercará a cidade amada. Então, se você não fizer essa conexão, né, de textos do Antigo Testamento que falam a mesma coisa que está no Novo Testamento, você não vai entender bem o que realmente a palavra de Deus está querendo nos ensinar. É um propósito de Deus unir todas as nações contra Jerusalém. É um propósito de Deus unir todos os povos da terra contra o seu povo santo. Por quê, pessoal? Porque esses povos, eles rejeitam a palavra de Deus, eles rejeitam os mandamentos de Deus, eles rejeitam o evangelho da salvação. Então, como eles rejeitam, eles vão acabar se opondo mesmo a Deus, né? Eles vão se voltar contra Deus e contra Jerusalém. Há um plano satânico sendo feito e oculto nas trevas, e não compete a esse vídeo, mas em outras oportunidades a gente vai falar um pouco dos bastidores do que acontece no mundo oculto, no mundo das trevas, que reúne já povos, raças, línguas e nações, inclusive o governo do anticristo da besta, preparado há muitos anos atrás, já está realmente acontecendo nos dias atuais. Tá entendendo? Então, fique ligado, né, no canal para poder você entender melhor o que realmente nós estamos querendo com a mensagem de Gog e Magog e também sobre a palavra de Deus. Então, pessoal, é um propósito de Deus unir todas as nações contra Jerusalém. Se você ler a sua Bíblia lá no livro de Zacarias, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Zacarias, no capítulo de número 14, no versículo de 1 ao número, versículo 1 ao 4,
diz que o Senhor sairá à peleja por Jerusalém. O Senhor irá unir as nações, os povos, contra Jerusalém. Mas o Senhor sairá à peleja por Jerusalém. Diz até que o Senhor pisará no monte das oliveiras. Isso é uma profecia messiânica. Isso fala da vinda de Jesus, quando Jesus colocar os seus pés sobre o monte das oliveiras. O próprio Messias pelejará por Jerusalém, pelo seu povo e pela igreja, né, que seremos arrebatados neste momento. Então vamos lá, pessoal. É isso que eu quero dizer para você, né? Que é um propósito de Deus isso realmente acontecer. Agora vamos lá para o essencial, né, sobre Gog e Magog. O que é Gog e Magog? Quem é Gog e Magog? Pessoal, Gog é o rei de Magog. Benção, né? Pronto, está explicado. Gog é o rei de Magog. Mas o que é Magog? Pessoal, se nós estudarmos a Bíblia, e aí a palavra de Deus, acontecem coisas maravilhosas no mundo durante as épocas, que os países, as cidades, elas trocaram de nome, elas trocaram de identidade, vamos dizer assim, mas elas permanecem geograficamente no mesmo lugar. Só que nomes que antes eram outros, hoje são outros, né? Cidades, países com nome diferente. Na época da Bíblia, há 2.000, 3.000 anos, 4.000 anos atrás, os países, as cidades, algumas tinham nomes diferentes e lugares diferentes. E hoje mudou. Mas geograficamente estão lá, os mesmos locais, os mesmos lugares. Né? Então, quando a Bíblia foi escrita, ela falava destes países com esses nomes. Hoje, com a atualização geográfica, questão de nomes, esses países têm outro nome, mas a gente pode identificar sim, é muito simples identificarmos estes países. Vamos lá, Gog, vamos lá, Gog, rei de Magog. Magog, pessoal, é uma região que fica ao extremo norte de Israel, de Jerusalém. Ao norte fica a Turquia, mas a profecia do livro de Ezequiel fala claramente que é o extremo norte. O que é extremo, pessoal? É a ponta, é o fim, né? Os limites do norte, vamos dizer assim. Os limites do norte fica ali a região da antiga União Soviética, hoje conhecido como Rússia. O povo magogiano, né? Vamos dizer, é o povo ali russo, da Rússia, da Ucrânia, basicamente destas nações. Então, Magog, geograficamente falando hoje, Magog é a Rússia, tá bom? Magog, escreva, Magog é a Rússia, né? Vamos lá, a terra de Magog, a Rússia. E os outros povos que está escrito em Ezequiel, Meseque, Tubal, Togarma, esses outros países, quem são, da onde são eles? Vamos lá, um de cada vez, tá bom? Magog, Rússia, tá bom? Antiga União Soviética, ali ao sul da Rússia, vamos ali. Ao sul da Rússia é ali o povo magogiano, muito antigo, viu, pessoal? Muito antigo. Meseque e Tubal. Meseque, na verdade, é Moscou. Só que tem outro nome. Hoje é Moscou, mas na época bíblica é Meseque. Tubal. Tubal é a Turquia. Olha aí, interessante. É a Turquia. Então, povo de Magog, Magog com seu povo, enquadra ali a Turquia, que é Tubal. Meseque é Moscou.
Também fala da Pérsia. A Pérsia hoje, até 1930, a Pérsia é o Irã. Hoje é o Irã, o Iraque e o Afeganistão. Então, Irã, Iraque e Afeganistão é a Pérsia escrita em Ezequiel 38. A Etiópia não mudou o nome, é Etiópia. Hoje tem a moderna Etiópia, mas o nome permanece, graças a Deus, o mesmo. A Alemanha Oriental e a Áustria é Gomer. Gomer é a Alemanha e a Áustria, que é a Europa Oriental, tá entendendo? Tem a Europa Oriental e a Europa Ocidental. A Europa Oriental fala da Alemanha e da Áustria. Estas estarão com Magog, junto com a Turquia e com a Etiópia, o Afeganistão, o Irã e o Iraque. Vamos lá. A Líbia continua sendo a Líbia e também a Síria. O interessante, irmãos, hoje, geograficamente falando, esse povo é muito próximo. Ali ao sul da Rússia, a Rússia é Magog, Tubal, Turquia, Mesec, que é Moscou, a Etiópia já fica mais aqui na África, né, continente africano. A Pérsia é o Oriente Médio, né, o Irã, Iraque, Afeganistão. A Turquia ao norte de Israel. E também, pessoal, parte da Europa Oriental, Alemanha e Áustria. Então vamos dizer assim, esse povo todinho se reunirá com um grande, mas é um grande exército contra Israel, contra Jerusalém. Mas o nosso Deus colocará a sua mão e haverá uma intervenção divina de Deus livrando o seu povo, livrando o seu povo amado e escolhido, né? E Deus vai dar vitória. Gente, embora se junte todas essas nações, sempre a vitória será do Senhor. A vitória é do Senhor, o Senhor dos exércitos e do seu Cristo, do seu ungido, Jesus o Messias. E tem duas coisas comuns nestes povos, pessoal. Se você observar bem, este povo que eu falei, Rússia, Afeganistão, Irã, Iraque, eles têm algumas coisas comuns, bastante comum. A primeira é o Islã. Eles têm como fé o Islã. A segunda é um ódio terrível a judeus e a cristãos. Então eles já têm duas características aí que fazem com que eles, vamos dizer assim, eles ataquem Israel, eles ataquem Jerusalém. Primeiro é o ódio aos cristãos, ódio aos judeus. E depois, né, vamos dizer assim, eles têm uma religião específica, de maioria islâmica. Isso tem a ver com as profecias? Com certeza tem a ver, sim, porque eles se unirão contra Jerusalém, um grande exército monstruoso, a atacar Israel nos quatro cantos, norte, sul, leste e oeste. Então, norte, sul, leste e oeste, Israel será atacada por Gog e Magog, mas nós já estaremos com o Senhor e Deus vai nos dar livramento, tá bom? Então, diz assim, meus amados irmãos, Ezequiel 38 fala do livramento que Deus vai dar ao seu povo. O Senhor usará do seu juízo, do seu poder, para livrar mais uma vez o seu povo amado. E Deus, através de fogo, pedras, saraiva, chuva, Deus destruirá e aniquilará Gog e Magog. Ou seja, pessoal, embora o número de exércitos seja grande, embora o inimigo seja enorme, mas Deus é sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele é o Senhor da guerra. A guerra é feita por um homem, pelos homens, mas a vitória vem do Senhor, o único Deus, glória seja a Ele. Então, pessoal, isso fala, né, de um livramento grandioso que Deus deu, assim como Deus deu livramento ao povo de Israel na terra do Egito. Se você olhar bem, né, a terra ali no Egito, o que Deus fez
é exatamente o que Deus vai fazer no período de Gog e Magog, né? Com muito juízo, muito poder e glória, o Senhor triunfará sobre os inimigos. O interessante, pessoal, é que eu e você já estaremos reinando com Jesus, o Messias. Acredito que eu estarei e você também que nos acompanha estará neste momento maravilhoso, né, onde Deus será glorificado. E ali será o fim, pessoal, será a última batalha. E aí Deus já vai julgar os povos, raças, línguas e nações. Deus ele vai abrir, assim vamos dizer, a posição do lago de fogo que arde com enxofre, onde o diabo será lançado junto com os seus mensageiros, seus anjos caídos para sempre, né? E todo o mal, todos os ímpios, toda a maldade, toda a crueldade será lançada ali naquele lugar de tormento eterno para todo sempre, tá bom? Mas mais algo interessante para enriquecer mais esta mensagem sobre Gog e Magog é que alguns estudiosos, na verdade, alguns historiadores, identificaram Magog com o povo cita. Magog, ele é o povo cita. Quem é o povo cita? Existiu um historiador bastante conhecido chamado Heródoto. Heródoto era um grego. Ele que escreveu a primeira história. Ele escreveu e colocou o nome História. Até hoje a história, o pai da história é Heródoto. Então, pessoal, ele chamou os magogianos de cita, povo cita. Também outro chamado Filo, que é um historiador, Filo e filósofo, ele também chamou os magogianos de cita. Flávio Joséfo, que é um historiador judeu mais conhecido no nosso meio evangélico, é um historiador bastante confiável, chama também o povo magogiano de o povo cita. Mas quem é o povo cita? O povo cita é o povo magogiano, o povo magogiano é o povo cita. É um povo ali do século VIII e IX antes de Cristo. Este povo dominava o sul da Rússia até os limites com a China. Este povo dominava ali desde o sul da Rússia até a China, da Ucrânia até ali a China. Pessoal, esse povo era um povo dominador. Esse povo era um povo guerreiro. Eles eram povos que quando entravam numa guerra, numa batalha, eles não perdiam, raramente eles perdiam, porque eles eram altamente, vamos dizer assim, guerreiros. O povo cita é conhecido como bárbaros, cruéis. Eles eram pessoas impiedosas e andavam montados em cavalos e eram grandes habilidosos com flechas, eram flecheiros. É tanto que os citas, eles atiravam a flecha, eles matavam um pássaro com flecha e eles usavam as duas mãos. Então era um povo muito habilidoso, muito agilidoso, um povo guerreiro, né? Este povo cita. Os citas, né? Eles influenciaram os mongóis, né? Ali os mongóis, que é um povo também. Detalhes sobre os mongóis. Os mongóis, eles eram conhecidos antigamente, segundo os historiadores, como os magogianos. É tanto que os chineses, eles construíram a muralha da China. A muralha da China é uma muralha com o objetivo de parar, de sitiar, de parar, bloquear os magogianos, que é os povos citas, este povo que tentou dominar também a China. O interessante, pessoal, é que o apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo de número 8, 3:11, perdão, apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 11, ele vai citar o nome, ele vai falar o nome dos magogianos, que é os citas. Ele fala assim, ó, porque não pode haver nem grego, nem judeu. Isso é Paulo dizendo. Nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre,
porém Cristo é tudo em todos. Vê que Paulo, ele fala aqui do povo cita, e um versículo anterior ele fala dos bárbaros. Pessoal, o povo cita, antigamente era o povo mais bárbaro que existe, vamos dizer assim. Eram nômades, vamos dizer assim, mas eles se uniram para guerrear, alcançar, expandir território, e ali eles invadiram terras, eles dominavam tudo, era um povo muito guerreiro. Mas o que nos traz a mensagem, pessoal, é que o propósito de Deus em reunir as nações para a peleja contra Jerusalém. A peleja contra Jerusalém acontecerá conforme Sofonias 3:8, Zacarias capítulo 14, versículo 2. Deus vai mostrar o seu poder livrando o seu povo. Mas uma coisa interessante, pessoal, embora Gog e Magog sejam um povo grande e poderoso, Deus, ele vai estar conosco para nos dar a vitória. Deus, ele vai estar na minha vida e na sua vida para nos dar vitória. Você viu aí o que irá acontecer futuramente? Acredito eu que brevemente veremos isto, se for a vontade de Deus, né? O que acontecerá em Gog e Magog, né? É nosso dever, o nosso trabalho é divulgarmos a palavra de Deus como mensageiros emissários do Evangelho de Jesus Cristo. Pessoal, o mundo se volta contra Deus. Hoje o mundo se volta contra as suas leis. Hoje o que Deus diz que não faça, as pessoas estão fazendo. Hoje o que Deus proíbe, as pessoas estão praticando. Então elas por si mesmas estão se tornando inimigas de Deus. Isso não só uma pessoa ou duas, é nações, povos inteiros que estão se reunindo, já se juntando, né, contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, contra o evangelho da graça, o evangelho da salvação de Deus. Então você viu aí quem são os magogianos, né, que regiam. Pessoal, nos fins dos dias, esses povos se reunirão. Hoje talvez eles não tenham aliança, hoje talvez eles não são amigos, vamos dizer assim, mas eles se unirão no fim dos tempos contra Jerusalém, contra o povo santo, contra o povo de Deus, contra o próprio Deus. Só que Deus já tem preparado todas as armas de combate para dar vitória ao seu povo. Não é a vitória de Deus não, porque Deus, ele é indestrutível. Deus jamais poderá e pode, sem hipótese alguma, derrotado. Mas o seu povo, o cuidado de Deus com o seu povo, pessoal. Deus, ele cuida de cada um de nós. Não só na luta de Magog, mas hoje, agora, Deus tem cuidado de você e da sua família e da sua casa, tá bom? Assista esse vídeo, divulgue esse vídeo. Né? Se você tem alguma dúvida, nos mande alguma mensagem, ligue pra gente. Se você quer conhecer o nosso trabalho, nós trabalhamos sério, nós não gostamos, né, aqui de exaltar ninguém, né? Unicamente Deus, a palavra de Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que Deus abençoe. Você vai para a sua igreja hoje, ou amanhã, ou depois. Ore por este trabalho. Ore para que nós estejamos trazendo a mensagem de Deus. Deus abençoe você. Lembre-se de uma coisa: Jesus é maravilhoso. Ele ama cada um de nós. Não importa o que você fez ou o que você faz. Se você se arrepender, aceite a Cristo. Porque Ele é o melhor perfume, Ele é o melhor alimento, Ele é o melhor pão de cada dia. Deus abençoe você. Fique na paz. Gog e Magog com Williams Costa.